Agora vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais causados pela energia hidráulica. A energia hidráulica é a maior fonte de energia renovável, porém seu efeito na fauna e na flora nativa pode ser, muitas vezes, desastroso. Na área ambiental, o principal impacto costuma ser o alagamento de importantes áreas florestais e o desaparecimento do habitat dos animais. Muitas vezes, a hidrelétrica é construída em áreas onde se concentram os últimos remanescentes florestais da região, desmatando e inundando espécies ameaçadas de extinção. Um dos impactos ambientais é a perda da biodiversidade. A inundação de áreas com vegetação e florestas nativas é o impacto mais evidente da construção de hidrelétricas. Muitas vezes as hidrelétricas são construídas exatamente nos lugares onde existiam florestas importantes, como por exemplo a Mata Atlântica. A formação dos lagos implica, antes do alagamento, no desmatamento dessas áreas. Essas áreas também abrigam espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção e que não se encontram mais em outros lugares, o que implica no seu desaparecimento. Além da perda do habitat, existem também impactos, por exemplo, para as aves migratórias, que precisam procurar outros lugares para fazer suas paradas e acabam mudando completamente suas rotas. Isso aconteceu, como por exemplo, na hidrelétrica de Itaipu, que precisou inundar suas cachoeiras. Um outro impacto causado é a erosão e depósito de sedimentos. Nos seus cursos normais, os rios transportam sedimentos existentes no seu leito e em suas margens. Quando se constrói uma barragem, esse processo é interrompido. Como a água corre muito lentamente no reservatório, os sedimentos se depositam no fundo e não seguem rio abaixo. Por isso, o rio vai aumentar o processo de erosão das margens. Esse processo de erosão pode aprofundar o leito e alargar o rio, colocando em risco obras de infraestrutura. As barragens podem também provocar ou intensificar tremores de terra e movimentação do solo nas vizinhanças dos reservatórios. No início da década de 1930, se acreditavam que as atividades sísmicas poderiam ocorrer somente durante o enchimento dos lagos, mas hoje se sabe que esses tremores podem ocorrer com o lago já cheio e estabilizado. Ainda estão sendo feitos debates científicos a esse respeito, mas é certo que a pressão e o peso da água estocada no reservatório, em alguns casos, são suficientes para explicar um tremor. A qualidade da água é um dos principais impactos ambientais causados pela energia hidráulica. Ao se interromper o fluxo normal do curso do rio, acontecem diversas mudanças na temperatura e na composição química da água, e por isso existem consequências diretas sobre a qualidade. A água do fundo de um reservatório de uma grande barragem normalmente é mais fria no verão e mais quente no inverno do que a água do rio. Já a água da superfície do reservatório é mais quente do que a do rio praticamente em todas as estações. Essas mudanças de temperatura mudam os ciclos de vida aquática, tais como procriação e metamorfose. Um outro aspecto importante é a decomposição da vegetação do solo, que foi submerso pelas águas do reservatório. Durante os primeiros anos, essa decomposição pode reduzir a quantidade de oxigênio na água. O apodrecimento de matéria orgânica também pode produzir gases tóxicos e liberação de carbono para a atmosfera. Nas regiões tropicais, como o Brasil, a decomposição da matéria orgânica pode demorar até algumas décadas. A hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, é um caso bem conhecido. Dos 2.430 km² de floresta que foram inundados para a formação do lago, apenas 400 km² foram desmatados. Além da decomposição da matéria orgânica,
A não limpeza da área facilitou a proliferação de algas no reservatório, que foram responsáveis por uma terrível praga de mosquitos que trouxe graves consequências para a população alocada às margens do reservatório. A qualidade da água também é alterada pela maior concentração de sais. Nos reservatórios, a exposição da água aos raios solares aumenta muito, o que causa evaporação e, com isso, aumento da concentração dos sais, que acabam envenenando as espécies aquáticas e corroendo os tubos da casa de máquinas. As hidrelétricas também causam um efeito sobre os peixes. As barragens têm vários efeitos sobre a vida deles. O primeiro e mais direto é a interferência na sua migração e procriação. As barragens alteram o fluxo dos rios e criam enormes obstáculos, são as barreiras físicas, para o ciclo migratório e até mesmo para a sobrevivência das espécies. O segundo está relacionado com a temperatura da água, que pode fazer com que algumas espécies simplesmente desapareçam por causa da sua não adaptação às novas temperaturas. Há ainda a questão da concentração de poluentes no reservatório, que faz com que possa aumentar a variedade e quantidade de doenças nos peixes. Além disso, existe ainda a questão da introdução de espécies exóticas de peixes nos lagos, que acabam competindo com as espécies nativas, e isso aumenta o risco de desaparecimento dessas espécies nativas da região.